Olá, na aula de hoje vamos conhecer o PROC-V e o PROC-H. Aqui para o meu PROC-V, perceba o seguinte, que meus números embaixo vão se modificar à medida que eu insiro o nome aqui. Do Pedro, por exemplo, ele traz a identificação, o e-mail, telefone, cargo e o salário, beleza? Da onde está vindo? Dessa matriz aqui, ó. Aqui eu tenho uma lista com meus funcionários, tá? Eu tenho telefone, salário, cargo, o e-mail. Primeiro a gente vai fazer o seguinte. Vou aqui para essa lista, vou deletar. Aqui também que eu vou fazer de novo, validação de dados e colocar como qualquer valor, tá? Só para deixar como uma célula comum, tá vendo? E vamos lá para a nossa matriz. Vou apagar isso daqui. Perceba que João, José estão sem acento. Por quê? Eu preciso deles sem acento para mim poder colocar, para mim poder inserir o e-mail. Criar um e-mail, então eu preciso dele sem um acento, tá? Então eu coloco aqui, abreviado aqui, ó. João, veja que está maiúsculo, né? As primeiras iniciais aqui da letra. Então eu coloco João, ponto, Paulo, em minúsculo. Ponto no meio, não entra. José. Perceba o seguinte, ele vai trazer de forma dinâmica para mim, José Silva. Ele está copiando aqui e transformando abreviado aqui, ó, Michel, para que eu possa inserir um e-mail. Tá, vamos lá. Eu vou colocar o igual, a célula, o valor que eu quero. Eu vou usar o símbolo de concatenar, aspas duplas, arroba, como vamos criar um e-mail, então vou inserir aspas duplas. Eu vou colocar aqui excel.com. Fecho as aspas, dou um enter. Beleza, já criou para mim o e-mail com o João Paulo e para os demais crio de maneira dinâmica. Se eu quisesse aqui, por exemplo, vou dar um F2 e tirar, criar, escrever qualquer outro nome, tá vendo? Esse ficou joaopaulo.com, os outros também, tá? Dá um Ctrl Z, deixar assim. Se eu quiser que esse número não se apague, que esse valor aqui não se apague, Ctrl Z, eu seleciono toda a coluna, Ctrl C e colo de forma como valores. Aí eu posso apagar depois essa coluna aqui, tá bom? Então vamos lá, de maneira didática, eu vou dar um Ctrl C aqui em cima, colei de forma absoluta e aqui eu tiro, tá bom? Ok, deixei aqui, ó. Deixei só essas colunas, tá? Na minha tabela. Beleza? Vamos lá. Eu quero aqui, então, vamos começar o PROC-V. É um valor procurado, a matriz procurada, coluna de retorno. Isso daqui é muito importante. No PROC-V é na vertical que a gente procura e a coluna que a gente retorna. Tipo de correspondência. Vamos na prática para ver. Igual PROC-V. Eu quero o valor procurado. O valor procurado vai ser o que está aqui. Eu ainda não tenho ele, então vamos criá-lo, né? Como eu ainda não tenho, vamos criar esse valor, né? Posso colocar um nome, mas como eu quero usar uma validação de dados, vamos na validação, vou criar uma lista da minha matriz, venho aqui, escolho os meus nomes e dou um OK.
Venho aqui na minha setinha e coloco João, beleza? Eu tinha uma referência aqui das minhas colunas que eu ia retornar. Então, na minha matriz, eu vou dar o Ctrl Shift mais, crio uma coluna. Se eu selecionar a coluna, eu só coloco Ctrl menos e aparece a coluna. Eu preciso de uma coluna aqui, só para maneira de exemplo, só. Se eu vou deixar ela aqui, ó, eu vou dar. Se eu der um Ctrl zero, um zero, 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 eu oculto essa coluna. Se eu quiser trazer ela de volta, vou colocar reexibir. Seleciono as duas aqui, venho aqui em reexibir. Ok? Ela apareceu aqui, reexibir, tá? Vou só fechar ela aqui, deixar ela aqui assim, tá? Eu vou ocultar. Ctrl zero, ocutei ela aqui. Vamos lá para o meu PROC V. Já tem o valor ali em cima, então dá um PROC V. Vou procurar o valor do João, ponto e vírgula, matriz tabela, vou pegar a minha matriz tabela, tá? Selecionar toda ela, ponto e vírgula, valor índice da coluna. Perceba o seguinte, eu quero retornar o ID, que é a identificação. Lembra que a gente tem uma coluna aqui, ó, B, pulou para D. Então, eu vou contar uma, duas, três, quatro, que é aquela que está oculta, tá bom? E vou colocar o número 4 para a minha coluna oculta. Ponto e vírgula zero, que é uma correspondência exata. Lembra de colocar sempre o zero no final. 4 para a coluna que eu quero retornar e zero para uma correspondência exata. Ok, ele trouxe a identificação para mim. Vou voltar lá na minha matriz e vou reexibir essa coluna aqui. Reexibir. Beleza? Vou deixar ela aqui mesmo, só para a gente poder contá-la. Aqui. Vou deixar essa coluna aparecer. Volto lá para o meu PROC X, PROC V, desculpa. E aqui, no caso, eu vou de novo, igual, PROC V, tab, valor procurado, o nome. Eu vou trancar essa célula. Eu quero como valor, esse valor ficar absoluto. Então, eu tranco ele aqui, ponto e vírgula. Na minha matriz, vou selecionar toda a minha matriz e também vou trancar essa matriz, F4, tá? Para me trancar o F4. Ponto e vírgula, um valor a ser retornado. Eu vou ver lá o quê? Que eu quero retornar o e-mail. Então, eu conto a coluna, uma, duas, três. Eu ponho três para a coluna que eu quero retornar, ponto e vírgula zero, e dou um, enter. Retornou o e-mail para mim. Vou arrastar para todos. Perceba que o e-mail apareceu. Eu vou só clicar aqui, ó. Apago, coloco. No valor aqui está pedindo 5, ó. A minha quinta coluna. E dou um enter. Vou voltar lá na minha matriz só para mostrar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui, ó. Isso que eu estou retornando no meu PROC V. Aqui, telefone. Aqui eu vou trocar para 6. Tiro esse 3, ponho 6. Dou enter. No último, tiro esse 3, ponho 7. Então, perceba que ele está retornando todos os meus dados. Coloco. Botão direito, coloco como moeda. Beleza? Se eu quiser, se eu modificar a Leandro Marques. Leandro Marques é o ID
1005, tem o e-mail dele, telefone, o cargo, o salário, que volta lá da minha matriz, Leandro, Leandro é o 1005, beleza? Vamos para o PROC H agora. O PROC H, ele é um pouquinho mais, é um pouquinho confuso, tá? É por isso que eu gosto do PROC X, né? A maioria dos casos você vai usar o PROC X, que é mais rápido e dinâmico, né? Que ele substitui o PROC V e o PROC H, né? Então, vamos lá. PROC X e PROC H, eles têm o mesmos valores aqui, tá vendo? Só que aqui no PROC H a gente vai pôr em linha, tá bom? Vamos demonstrar. PROC H igual, tab, valor procurado. Nesse caso aqui vai ser o nome que está em cima, que ele vai procurar na horizontal. Ponto e vírgula, matriz tabela. A minha mesma matriz para tabela, seleciono tudo, eu vou trancá-la, tá? Eu tranquei ponto e vírgula. Qual o valor que eu quero retornar? Se eu quero o João, por exemplo, eu vou colocar um para o João, ponto e vírgula. Quando ele achar o João, ele quer o quê? É exata ou correspondência aproximada? Aproximada eu colocaria um, mas como eu quero exata, eu quero o zero, tá? Ok, ele trouxe aqui nome por quê? Porque perceba o seguinte, eu coloquei um, vamos lá na nossa matriz. Quando se faz um PROC H, ele está procurando na horizontal. Então, o meu um é essa linha aqui, ó. Primeira linha, segunda linha. Então, eu vou colocar a minha linha para 2. Vou colocar para 2 e dar um OK. Beleza? Me trouxe o nome aqui. Eu quero referenciar, em vez de colocar o 2, eu quero colocar o que está aqui, ó, para que seja dinâmico. Eu vou só trancar esse valor, beleza? Se eu mudar aqui, por exemplo, a 4, se eu mudar ele para um, lembra lá que um é a minha primeira linha? Ele vai trazer o nome. Agora, se eu mudar para 2, 3, vou mudar para 3, tá? Beleza? Eu vou arrastar para todos os outros. E aqui ele já me trouxe a José, né? Como eu fiz vários trancamentos aqui, ó, eu tranquei a matriz. O meu número que está movendo é esse de cima, que é o D8, que é o D8, ele não está trancado. Então, ele está pulando, ó, E8, F8, ele pega esse F8, procura na matriz, nessa matriz tabela aqui, ó, né? Quando ele achar o valor nessa matriz, aí ele vai pegar um número correspondente à linha e vai me retornar o valor referente a essa linha, tá? Lembrando de novo, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. E no PROC-V são colunas, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, ok? É um exemplo, é um pouco difícil, tá? Não é fácil fazer, mas tente aí várias vezes até pegar o jeito. Tá bom? Ficamos por aqui. Até uma próxima aula. Muito obrigado.